Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e na aula de hoje estamos entrando na aula 14, que fala sobre média ou extrema razão, que é o segmento áureo, e nessa aula falaremos sobre o primeiro processo. Na aula de número 15, nós faremos o segundo processo. Pessoal, o que a gente precisa saber sobre segmento áureo? A gente precisa entender que o segmento áureo, ele determina a média ou extrema razão de um segmento dado, que consiste em decompor esse segmento em duas partes. De que forma? De modo que a razão entre a primeira parte e o segmento dado seja igual à razão entre a segunda parte e a primeira parte. Vamos à nossa aula, afinem seus compassos e vamos para a nossa construção. Vamos lá, pessoal, para a nossa construção a gente vai precisar novamente usar o nosso compasso, uma lapiseira ou um lápis e uma régua. Beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o ponto médio desse segmento, que é um segmento AB, certo? Então, pessoal, como é que eu faço isso? Se você não se lembra, vai lá na nossa aula de número 1. É a primeira aula que encontra o ponto médio e a mediatriz. A mediatriz, nesse momento, para mim, não vai ser interessante, tá? Então, eu vou traçar somente o ponto médio, até para que a minha construção fique mais limpa. Não esqueça, pessoal, se tiver alguma dúvida, volta lá na aula de número 1, beleza? Então, construindo o meu ponto médio, vou apoiar com bastante calma aqui, que qualquer desvio nessa construção pode afetar todo o nosso resultado, legal? Então, bastante calma para construir. Vou passar aqui, vou passar mais forte para que você possa enxergar aí na nossa gravação, tá? Então, eu encontrei aqui o ponto médio, que eu vou chamar de ponto M. Legal? O próximo passo... vamos conferir só para garantir, tá? Esse segmento que eu fiz tem 10 centímetros. Então, ele parou ali no 5 centímetros. Tá certinho. Legal. Agora, eu vou construir uma perpendicular que passa pelo ponto B. Nesse caso, eu vou usar o prolongamento, mas você pode fazer sem prolongamento também, sem problema nenhum. Isso você vai encontrar na nossa aula de número 4 ou na nossa aula de número 5, beleza? Vamos lá. Eu vou usar o prolongamento, vou passar forte também para que você possa enxergar aí com perfeição. Mas lembrando que você pode fazer isso bem de levinho. Com uma abertura qualquer, eu vou fazer um arco. Só reforçando, pessoal, você não precisa fazer isso tão forte, tá? Eu tô fazendo mais forte para que você possa enxergar aí com perfeição nossa gravação. Primeira marcação. Segunda marcação. E a terceira marcação. Legal? Agora eu já encontrei a semi-reta que vai passar pelo ponto B. Legal. O nosso próximo passo agora, pessoal, é eu abrir o meu compasso na medida de AM ou MB. Você decide, tá? Vamos abrir aqui certinho. Espero que vocês estejam enxergando bem aí a gravação. Legal. Aqui. Travei o meu compasso aqui para que eu não tenha nenhum tipo de perda. E eu vou fazer uma marquinha. É essa medida aqui que eu estou procurando. Legal? Agora eu vou criar uma espécie de um triângulo. Eu vou chamar esse ponto aqui, pessoal, de ponto P. Legal? Então, eu vou traçar um segmento que eu chamo de segmento AP. Segmento AP. Então, nós temos o triângulo que eu chamo de ABP, ou BPA, ou PBA. Você decide aí, a forma não importa, né? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou abrir o meu compasso na medida MB e vou fazer um arco que corte o segmento AP. Espero que vocês estejam enxergando bem aqui. Essa construção é um pouquinho mais complexa. Legal?
Agora, o que eu faço, pessoal? Vou chamar esse ponto aqui de ponto C, tá? Só para ficar mais fácil nossa organização. E agora eu vou abrir o meu compasso em AC. Abrindo o meu compasso em AC, deixa eu encontrar o pontinho que eu tinha marcado aqui. Eu vou fazer esse arquinho aqui. Beleza? Está terminada a nossa construção. O que eu precisava encontrar? Dois segmentos, não é isso? Não da mesma medida. Vou chamar esse ponto aqui de ponto D. Legal? Então, conforme o que a gente tinha dito, ele está dizendo o seguinte: eu vou decompor o segmento em duas partes, tais que a razão entre a primeira parte, qual que é a primeira parte? A parte é AD, e o segmento dado, que é o segmento AB, tem que ser igual à razão entre a segunda parte, que é o segmento DB, e a primeira parte, que é o segmento AD. Pessoal, a gente vai fazer esse cálculo aqui só para ver como ficaria isso, tá? Então, pessoal, eu tenho aqui uma medida com aproximadamente 6,2 dividido por 10, que é a medida do segmento AB. Isso tem que ser igual à medida do segmento DB. Se ali tem 6,2, aqui só pode ter 3,8 dividido pelo segmento 6,2, certo? É claro que uma questão de arredondamento a gente vai ter que usar, até porque as medidas elas têm uma certa diferença por conta do traçado mesmo, da própria grossura do risco que eu fiz aqui, tá? Então, se a gente fizer 6,2 dividido por 10, arredondando, vai dar 0,6. E se eu pegar 3,8 e dividir por 6,2, arredondando também dá 0,6. Beleza? E assim, pessoal, a gente conclui a nossa primeira construção, que fala sobre média ou extrema razão. E agora a gente vai para o segundo processo. Vamos lá? Estou aguardando vocês. Até mais!